Salve a tutti! No vídeo de hoje vamos atualizar aquele nosso vídeo lá de 2019 sobre o B1 Cittadinanza, que é a prova específica para quem deseja obter a cidadania italiana pela via matrimonial. Então, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje e eu quero esclarecer algumas questões que são importantíssimas sobre a cidadania italiana, ou o nome mais correto, a naturalização italiana por casamento. Vamos tentar entender já agora no início do vídeo, por que o nome mais correto é naturalização italiana? O que acontece? Quando você se casa com um cônjuge que tem a cidadania italiana, depois de 3 anos de casado ou 1 ano e meio de casado, no caso vocês têm um filho menor de idade, você vai se naturalizar italiano fazendo o seu processo de naturalização italiana por matrimônio. Você não vai ser um descendente, não vai ter a cidadania pela via sanguínea, por isso tem essa pequena diferença de nomenclatura. Ora capisco. Mas se você quer falar cidadania italiana por casamento, tudo bem. Esse é mais fácil para você, porque o mais importante agora desse vídeo é a gente entender quais são os passos para você obter a sua naturalização ou cidadania italiana pelo casamento. Vabbè, andiamo. Vamos já começar sobre as mudanças na lei. Como vocês sabem, desde março do ano passado, a Itália tem discutido diversas mudanças na lei da cidadania italiana, querendo impedir que a lei seja tão abrangente como a gente conhece hoje, querendo colocar diversos empecilhos para quem é um descendente, quem tem um antenato, quem tem o antepassado italiano. Essas leis que estão sendo discutidas e que novamente serão discutidas agora no dia 11 de março de 2026, nenhuma delas muda absolutamente nada na questão da naturalização italiana por casamento. No dia 11 de março, eles vão discutir a retroatividade das mudanças, né, da lei. O decreto que fala da lei sobre a naturalização italiana por casamento é a S 1450, que por enquanto está sem movimentação nenhuma, vamos dizer assim, ela está engavetada. Então, desde que entrou em vigor o decreto Salvini, em dezembro de 2018, nada mudou para quem é casado com cidadão italiano, seja cidadão italiano nato na Itália ou descendente. Nada mudou para quem vai requerer a cidadania por casamento. E aí, esse nada mudou significa que você precisa cumprir alguns pré-requisitos. Você precisa ter 3 anos de casamento no mínimo ou 1 ano e meio em caso de filhos menores de idade. E vale lembrar que para a Itália, a união estável não tem efeito jurídico, então vocês precisam ter um casamento civil. Outra questão, para dar entrada no seu processo, você já precisa apresentar junto com o seu documento de antecedentes criminais, certidão de nascimento, o seu certificado de proficiência na língua italiana. Aqui eu quero lembrar que nenhum certificado de língua italiana tem prazo de validade. Embora, tristemente, muitos assessores de cidadania têm desestimulado as pessoas a requerer a cidadania por casamento, dizendo que os certificados de italiano têm prazo de validade, então não adianta a pessoa começar a estudar agora. Não, isso é mentira. É lamentável. O que a gente sempre recomenda para os alunos? Olha, quanto antes você fizer essa prova, vai ser uma burocracia a menos para pedir a sua naturalização italiana por casamento. Vamos supor que você ainda é noivo ou noiva e o seu cônjuge está solicitando a dupla cidadania dele. Por que você já não estuda agora, não faz essa prova? Pois assim que sair a cidadania dele e sair o casamento de vocês, né? Vocês já vão ter os 3 anos de casamento e aí fica tudo mais fácil de você não precisar esperar completar esses 3 anos para pedir a sua cidadania por casamento. Então, se você, de repente, acabou de casar, beleza, já começa a estudar, já faz essa prova e aí você já está com o certificado. Até porque, pessoal, as provas de proficiência que são aceitas nesse processo não é qualquer prova, são provas realizadas por entidades italianas, tá? Que são aplicadas em um calendário determinado por essas universidades italianas e aí o resultado demora para sair. Foi há 84 anos.
Tem prova que o resultado demora de 3 a 6 meses para você receber esse resultado. Eu fiz o CELI nível T2 e eu demorei quase 7 meses para receber o resultado do meu CELI. Essas coisas da Itália, essa parte burocrática da Itália é muito devagar, pessoal. Então, o que vocês puderem já ir antecipando, que cabe a vocês antecipar e já adiantando esse processo, tudo vai se tornar mais fácil e menos penoso. Ok, ho capito. E aí, como é que é esse certificado de italiano? São 3 provas que vão ser aceitas para o seu processo. Ou CELI, ou TIRS, ou PLIDA. Essas provas são realizadas no Brasil e em qualquer parte do mundo e entidades que são associadas a essas universidades emissoras desses exames de proficiência. Então, não é qualquer lugar que aplica. Muitas vezes você tem que se deslocar. O CELI, por exemplo, é aplicado em 4 cidades somente no Brasil. Então, vai incluir uma viagem, né? Tem uma taxa fixa de 100 euros para o exame. Então, você tem que pagar a taxa de 100 euros para o exame, tem que pagar a sua viagem, sua hospedagem para poder realizar esse exame. Chegando lá na hora da prova, a prova é dividida em etapas. Você tem que ouvir, ler, completar lacunas, ler e completar um texto. Em seguida, você tem que fazer a sua produção textual. E por último, você tem a prova oral. O professor que está ali aplicando a sua prova vai te fazer perguntas e você precisa responder ele oralmente. Assim que você finaliza toda essa prova vai ser enviada lá para a Itália para correção. Então, é muito importante que você sempre tenha muita atenção na hora de fazer a prova, colocar sempre seus dados, né? Então, é um processo bem certinho, bem burocrático. Você coloca a prova dentro de um envelope e sigila o envelope, né? Fecha ele certinho com aquela cola. São passo a passo que você vai tendo cuidado na hora de fazer. E se você tá nervoso, talvez você não consiga controlar muito bem o tempo. Por isso também é necessário você já ir estudando o idioma italiano com bastante antecedência para que, além do nervosismo normal de uma prova em si, você não se sinta inseguro com o idioma. Questo ha senso. Comecem a estudar italiano quanto antes, vão se preparando, vão se aprofundando na língua, né? Até porque depois vocês vão ter um passaporte italiano. Olha só que coisa maravilhosa ter um passaporte, falar o idioma, viajar para a Itália e se comunicar tranquilamente quando você estiver no país. Isso com certeza vai ser muito bem visto lá na Itália, né? Então, eu acho que nesses nossos anos todos, desde 2019, a gente aplica o preparatório Bruno de Cittadinanza. Uma das coisas que eu mais sinto é que quanto mais você tiver pressa, mais achar que é só estudar um mês e fazer a prova, até porque essa prova tem um calendário específico, né? E isso tudo vai te deixando uma ansiedade que vai ser muito difícil você ter uma aprovação. Então, é necessário você ter calma, tranquilidade, se preparar para assim vir essa aprovação. E o que eu percebo muito entre os nossos alunos que fazem o preparatório são que aqueles que fazem o preparatório já tendo uma visão de que estão aprendendo uma nova língua, que essa nova língua vai oferecer novas oportunidades de vida, seja de turismo, de trabalho, inclusive, né? Hoje em dia, saber inglês já se tornou básico como língua estrangeira para um trabalho. O italiano vai ser um diferencial, quem sabe numa entrevista sua de emprego, né? É vero. Então, já que você já vai ter um certificado de idioma, por que não pensar nos vários momentos além de ter esse passaporte vermelho na sua mão? Eles serão todos interessantes, né? Você ter o conhecimento do italiano para todos. Quais são os campos além do meu passaporte italiano que o italiano vai ser produtivo para mim? Talvez em viagem, em trabalho, em poder estar ou numa visão mais de futuro, um pouco mais distante, né? Se os seus filhos decidem morar na Europa para estudar, você vai poder ficar lá com eles mais tempo, sem ter que voltar nos 3 meses do turismo. Então, vejam como as portas se abrem graças ao certificado italiano. Um certificado esse que você vai fazer uma única vez na sua vida, porque não tem prazo de validade. Excelente. Eu queria atualizar, não trazendo tantas coisas técnicas sobre a prova em si, mas querendo esclarecer toda essa discussão que está tendo, e é uma discussão legítima, né, em torno da cidadania italiana, no sentido de que é legítimo a gente ter tanta dúvida, porque tá uma confusão mesmo, né? É uma discussão que está sendo feita, que é um pouco complicada, e isso está suscitando dúvida em todo mundo. Mas se você é casado com quem tem o passaporte italiano, faça a sua prova, faça o seu preparatório conosco, prepare-se para fazer a prova, e aí você continua tendo todos os seus direitos. Se ainda tem alguma dúvida, por favor, deixem aqui abaixo do vídeo.
vídeo, ativem o sininho também para lembrar, porque toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Tô te esperando na próxima semana.